Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Pastor Alberto aqui, esse é o canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo e que Deus abençoe grandemente sua vida. Estamos no propósito de santificação, retorno à santidade. Estamos hoje no 33º dia. Faltam 7 dias para encerrarmos esse propósito, que é de 40 dias. E glória a Deus. Você já parou para pensar? Você caminhou 33 dias. 33 é um número considerável, visto que Jesus encerrou seu ministério aqui na Terra com 33 anos. E ele encerrou para que a igreja continuasse aquilo que ele começou. Ele veio inaugurar o reino de Deus na Terra. Ele era o representante máximo, o próprio rei, o rei dos reis, senhor dos senhores, veio inaugurar o reino de Deus aqui na Terra, manifestar aí no Evangelho de Mateus, capítulo 28, quando ele encerra todo o seu trabalho, ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. E ele comissiona a igreja para continuar a obra que ele começou. Então, pastor, qual é a nossa obra? Qual é a obra da igreja nessa terra? É dar continuidade ao reino de Deus. É dar continuidade à manifestação desse reino sobre a terra. Tudo que Jesus fez é o que a igreja precisa fazer. Ela precisa ir. A vida de Jesus era uma vida que ele sempre estava indo, de um lugar para outro, manifestando o reino de Deus. E os sinais seguiam ele e os que criam. Então, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, pessoas eram salvas, porque ali estava o reino de Deus. E ontem eu fiz uma pergunta. Você lembra qual a pergunta que eu fiz ontem? Eu falei: você é uma pessoa confiável? Por que eu fiz essa pergunta? Porque Deus está procurando na terra pessoas que são confiáveis, pessoas que são capazes de abrir mão do seu eu para viver os sonhos de Deus, os planos, os projetos de Deus nessa terra. Essa pessoa é você? Você é uma pessoa confiável? Deus pode confiar em você para realizar a sua obra aqui na terra? Deus está procurando pessoas confiáveis porque Ele quer manifestar o seu reino aqui. E esse reino, que é o seu governo, que é a sua vontade, ela vai se manifestar através de nós, que somos a igreja. Mas precisamos ser pessoas confiáveis, precisamos estar consagrados, separados, santificados para fazer esse reino de Deus ser evidenciado na terra. Deus também quer entregar a nós tesouros maravilhosos, tesouros espirituais, mas exige de nós renúncias, entregas, rendições, renunciar coisas que consideramos importantes, porque só assim, se abrirmos mão da moedinha que foi falado ontem, Deus poderá derramar nas nossas mãos aquilo que Ele tem de mais precioso, que é o seu Espírito. E esse Espírito derramado, Ele manifesta com poder e autoridade o reino de Deus sobre a terra. Então, nós temos isso. Lemos ontem 2 textos bíblicos. O primeiro, Gálatas 5, 17, vale a gente ler. Hoje eu estou com a Bíblia aqui, Nova Tradução Linguagem de Hoje, que diz assim, versículo 16, que foi feita a leitura ontem a partir do 16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana ou da carne. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão não estão debaixo da lei. Que lei é essa? A lei que opera na carne, a lei da concupiscência, a lei desses desejos ilícitos. Então o que Paulo está dizendo aqui é que a carne deseja uma coisa que geralmente é contrária ao que o Espírito de Deus der.
quer, porque essa carne ela está contaminada pelo pecado, o espírito não. Então tudo aquilo que está contaminado pelo pecado, ele precisa de um governo, de uma ação superior, que é a ação do Espírito Santo. Então nós, em primeiro lugar, precisamos ser totalmente governados pelo Espírito de Deus para podermos manifestar nessa terra e nesse tempo a glória e a majestade de Deus, o reino de Deus através de nós. Mas isso não acontece se não houver de nós uma rendição. Eu poderia comparar assim como dois reinos batalhando. Dois reinos, a carne e o espírito. O espírito, ele quer dominar e governar essa carne. Mas enquanto essa carne resiste, o espírito não pode dominar e governar. Ela precisa se render, a carne precisa se render. E só há um jeito, né, que é o que está descrito em Mateus, que foi o outro texto lido, 16, 24 e 25, onde Jesus instrui aos seus discípulos, dizendo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. É a única forma de seguir a Jesus de perto, negando a si mesmo e carregando ou mortificando na cruz esses desejos da carne. Isso acontece de uma vez? Não. Isso acontece progressivamente. Sabe por quê? Porque a nossa vida, ela poderia ser separada em fatias. E cada fatia dessa é uma área da nossa vida. Então, normalmente, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, a nossa consciência ela começa a ser mudada, mas ela não mudou totalmente. O nosso coração reconheceu os pecados, se arrependeu, recebeu Cristo. O Espírito vem até nós para fazer uma obra. Que obra é essa? É anular, né, esses desejos da carne, para que o Espírito gere em nós novos desejos, desejos espirituais, desejos do céu, desejos de Deus que Ele quer manifestar através de nós. Então, por que a vida de muitos cristãos não evolui, não se desenvolve, não cresce, não avançam, vivem estagnados, vivem numa gangorra espiritual, altos e baixos, porque eles não conseguem entregar totalmente a sua vida a Cristo, elas não conseguem se render totalmente. Então, nessas áreas onde o eu, né, ou a vontade da carne não foi crucificada, Deus não pode manifestar através dele. Deus não pode manifestar através dessa vida. Essa é a razão principal de muitos cristãos não conseguirem ser vitoriosos na sua luta contra o pecado. Por quê? Porque a sua vontade pessoal ainda tem muito poder. E esse poder precisa ser enfraquecido à medida que o governo do Espírito ele se torna soberano sobre as áreas da nossa vida, maior é a possibilidade de manifestação do reino de Deus através de nós. E se nós conseguirmos nos render totalmente, nos entregar totalmente, ceder o governo da nossa vida total a Deus, então nós vamos experimentar aquela vida que Jesus veio dar a nós. O que ele disse? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Que vida é essa que Jesus veio trazer? A vida dele, que foi entregue na cruz em favor de mim e de você. Então, naquela cruz, quando ele entregou a sua vida, ele estava repartindo a sua vida com cada um de nós. É o princípio da ceia do Senhor, quando o Senhor também instruiu: comam desse pão, porque esse pão representa a minha carne, que é partida por vós, o meu corpo partido por vós. E quando vem a ceia, ele diz: esse é o cálice, é o sangue da nova aliança feita no meu sangue. Então, quando comemos o pão e bebemos o vinho, representa a manifestação da vida de Deus em nós, a vida de Cristo em nós, pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele trabalha no processo de santificação para nos tornar semelhantes a
Cristo. Então, embora alguns desses princípios, né, pareçam superiores ou avançados, na verdade eles representam o fundamento do andar em Cristo. É o que Paulo diz aqui. Andar no Espírito vai fazer com que nós não satisfaçamos as concupiscências da nossa carne. Então, andar no Espírito é andar debaixo do governo do Espírito, é ser sensível. Nós só podemos ser sensíveis à medida que nós renunciamos, que nós nos entregamos, que nós nos rendemos a Cristo. Tem alguma área da tua vida que precisa ser entregue ao Senhor? Quando a gente fala isso, às vezes a pessoa pensa e fala: ah, não, a minha vida é toda do Senhor. Será que é? Será que quando você vai escolher alguém para se relacionar, você consulta o Senhor? Você pede direção ao Espírito Santo? Será que quando o Espírito Santo está dizendo não, você obedece ou você faz a tua vontade? Você faz as suas escolhas? A vida financeira de uma pessoa, será que Deus governa aquela área ou aquela área é Ele que governa? Porque tem pessoas que parece que Deus não pode se meter ali. Não, Senhor, isso aqui é comigo. Foi eu que ganhei esse dinheiro, eu administro ele do jeito que eu quiser. Então, se Deus pedir o seu dinheiro, será que você daria? A gente lembra de Abraão, né, que teve o seu maior sonho realizado, um filho, e em um certo momento Deus pede esse filho a ele. E ele foi lá sacrificar. Será que em todas as áreas da sua vida, aquilo que Deus te pedir, você está disposto a entregar? Será que você ama a Deus acima de qualquer coisa, até mesmo da administração das suas áreas que você considera que o seu eu pode governar? Deus quer tomar, Deus quer governar, Deus quer assumir o comando da sua vida. Permita isso para que o reino de Deus se manifeste através de você. Então, o que é a carne, né? O autor aqui do livro ele coloca isso. Esse termo, ou nesse contexto, a carne denota as nossas ações, pensamentos humanos quando agimos sem o controle de Cristo. Eu acrescentaria aqui os nossos desejos sem a direção de Cristo. Então, alguém que não consulta o Espírito Santo ou que não funciona, né, segundo o Espírito, não anda, conforme Paulo fala aqui em Gálatas 5,16, andai segundo o Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, se o Espírito governa você, você talvez não atenda aos desejos da sua carne. Hoje eu estava ouvindo uma pregação e o pastor falava isso. Se você tem a certeza, a convicção de que Deus ele quer te usar nessa terra, como é que você consegue se sentar numa mesa de escarnecedores ou numa roda de escarnecedores? Como você consegue permanecer ali? Como você consegue se associar a políticos que você sabe que são corruptos, que notadamente já fizeram tanta coisa errada, e você se associa a ele? Agora está chegando a época de eleição e você se torna cabo eleitoral, fazendo campanha para políticos corruptos, porque você também é um corrupto e quer que no final da campanha você receba, né, como prêmio da sua dedicação, uma vaga que não é por concurso público, é uma indicação, é um jeitinho que esse político vai dar para você ter o seu ganha-pão. Como é que você, que quer ser usado por Deus, permite uma coisa dessa? Como é que você, que deseja ser usado por Deus, você consegue acessar pornografia e consumir isso, achando que Deus não está vendo, não está ali? Isso é algo muito sério. A negação do eu passa por todas essas questões. Como é que você consegue assistir um filme de violência, uma série de violência,
e sabendo que o Espírito Santo está dentro de você. Como você consegue? Isso não é renúncia, isso não é negar a si mesmo. Eu trouxe os exemplos aqui, né, do atleta, da pessoa que quer passar num concurso público. Precisamos almejar coisas maiores. Quais as suas ambições em Deus? Eu fiz essa pergunta ontem no nosso culto de oração na igreja. Quais são suas ambições em Deus? Como você consegue se enxergar daqui a 2 anos? Será que você consegue se enxergar níveis acima do que você está agora? Será que você consegue se enxergar como um missionário, como um pastor, como um evangelista, como alguém que vai visitar presídios? Você não consegue imaginar isso. Poucas pessoas conseguem. Quem é que consegue então, pastor? As pessoas que conseguem renunciar o seu eu, a sua carne. Morrer para si, né, o autor coloca aqui, eu me refiro à afirmação de Jesus em Mateus 16, 24 e 25, e nesse contexto devemos escolher morrer para os nossos desejos e nos render completamente a Cristo. Uma outra pergunta que eu fiz lá na igreja ontem, para algumas pessoas isso já é uma prática comum, mas foi só um exemplo e a gente pode usar vários outros exemplos. Paulo, ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então Paulo está dizendo aqui, eu posso fazer todas as coisas, mas eu tenho critérios. Qual é o critério? É conveniente, edifica, me domina. Qual a pergunta que eu fiz ontem? Eu fiz a pergunta, se fizéssemos aqui um propósito de ficar uma semana sem ligar a televisão, será que nós conseguiríamos? Ou será que essa prática ela está tão enraizada em nós que nós não conseguimos abrir mão? Eu não vou falar sobre o telefone, né? Porque o telefone é ferramenta de trabalho para muitas pessoas. Para mim é uma ferramenta de trabalho. Eu tenho o WhatsApp e eu recebo mensagem, serviço, tudo pelo WhatsApp. Mas se fizéssemos esse propósito de ficar alguns dias sem celular, será que conseguiríamos? É uma pergunta. Eu não estou apontando para vocês. Eu estou perguntando para mim também e para vocês. Então, são exemplos que eu trago aqui para saber se estamos fazendo algo que é conveniente, que edifica, e se essas coisas que estamos fazendo, elas nos dominam, nos controlam. Veja bem, precisamos ser controlados pelo Espírito Santo, por Deus. Nesse aspecto, precisamos fazer essa autoanálise, é o que Deus está fazendo conosco através dessas mensagens. Então, à medida que Deus santifica a nós, Ele nos fará passar por um processo progressivo de morte para o eu. Então, você pode fazer uma análise para você, mesmo que você tenha avançado pouco. Se você ama de fato a Deus, se você ama o Senhor e quer crescer nessa graça e nesse conhecimento do Senhor, você vai ver que da sua conversão até agora, muito provavelmente houve evolução espiritual. Foi o que deveria ser? Talvez não. Porque a gente encontra Paulo falando sobre isso e Pedro também fala sobre isso, quando ele diz que já deveríamos estar mais maduros em questões espirituais, mas ainda somos como crianças. Os termos usados diz que a gente ainda está bebendo leite, quando era para a gente estar comendo alimento sólido. Deus quer revelar coisas para nós, mas Deus não vai revelar a filhos pequenos. Deus vai revelar aos filhos maduros. Por isso a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Esse texto em Romano ele fala sobre
filhos maduros, amadurecidos, que têm a consciência plena das coisas espirituais. E quem são essas pessoas? Essas pessoas são as pessoas com a capacidade de renunciar, de negar-se a si mesmo, de avançar para experimentar. Não tem outro jeito, gente. Você precisa abrir mão de coisas para receber coisas do Senhor. Não dá para você receber o que Deus quer te dar de mãos cheias. Você precisa esvaziar, porque as coisas que estão na sua mão, elas são as coisas da terra, e o que Deus quer derramar são as coisas do céu. Tá? Se você entendeu o princípio bíblico de entrega, você pode estar confuso a respeito dos necessários tempos de quebrantamento que Deus permite. Então, nesse processo de Deus, ele vai nos quebrantando. E ele utiliza das várias formas para nos quebrantar. Esse propósito que estamos fazendo aqui, ela não surgiu com certeza do meu coração, foi do coração de Deus. Para você que está acompanhando aqui, você recebesse essas instruções de Deus e houvesse quebrantamento. Então Deus pode me usar, Deus pode usar outras várias pessoas perto e de longe, pode usar as mídias, pode usar o YouTube, Facebook, Instagram, onde você estiver, Deus pode usar pessoas como ferramentas para alcançar você. E nesse alcance de Deus na sua vida, ele vai quebrantando você, vai ministrando a você a sua vontade para que você reconheça, olhe para dentro de si e confesse seus pecados. A vida de uma pessoa que renuncia é uma vida de confissão. Talvez até sem saber você esteja resistindo ao método de Deus para conduzi-lo à santidade e ao poder espiritual. Muitas pessoas vivem isso. Resistem sem saber sobre o que Deus quer fazer. Não têm uma visão clara e por isso eles continuam praticando as mesmas coisas ou a sua vontade. Vou usar aqui o nosso exemplo de novo. Por exemplo, a gente tem um compromisso aqui, todos os dias nos encontrarmos às 21 horas. Vamos lá. Todo mundo que começou essa jornada conosco, está conosco? Claro que não, certamente que não. Todas as pessoas que começaram conosco, elas estão fielmente todos os dias acompanhando? Talvez não, até porque nós temos dificuldades. Mas se a nossa consciência ela está voltada para isso, mesmo que eu não veja às 21 horas, como é o caso de muitas pessoas aqui, ele vê num outro horário disponível, perfeito, sem problema. Mas tem também pessoas que assistem um vídeo e falam, isso não é para mim. Não estou disposto a isso. E não querem abrir mão do seu conforto. E muitas pessoas vivem assim sua vida espiritual. Elas simplesmente dizem, tem uma reunião programada, vamos supor, culto de domingo à noite. E ela simplesmente diz, hoje eu não vou. Estou cansado, não estou afim, não quero assistir um programa, quero dar um passeio. É um exemplo, tá, gente? Então elas não estão dispostas a negar a si mesmas para viver aquilo que Deus quer fazer. Peça a Deus discernimento ao considerar 3 princípios básicos da vitória sobre o pecado e sobre o seu eu. Mateus 16, 24 e 25. Então disse aos seus discípulos, é o texto que foi lido ontem, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se, é um princípio. Falou sobre 3 princípios. Negue-se a si mesmo. Segundo princípio, tome a sua cruz. Tá? Tome essa cruz e siga-me. Tá? Então, 3 princípios aqui. Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Esse seguir está falando sobre perseverar. Perseverança, continuar, continuidade. Negar a si mesmo, você já sabe que é renunciar aos seus prazeres, às suas vontades, tudo aquilo que te afasta de Deus e que te impede de viver a vida que Deus tem para você. Então, tome a sua cruz. Por que a cruz? Porque a cruz é um instrumento de salvação para você.
Então tem um pecado que você não consegue vencer? Leve ele à cruz, leve a Cristo, porque ali Cristo venceu todo pecado. Olhe para a cruz, coloque aos pés da cruz e diga: Senhor, eu não consigo, mas o Senhor levou na cruz todos os meus pecados. O castigo que estava sobre você é capaz de me trazer a paz. Sobre as suas feridas, Senhor, eu sou sarado. É fé, declaração. A cruz é o nosso instrumento de cura. E cura é vencer o pecado. Pois quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará, a verdadeira vida. Romanos 6,6 também diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem, foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Alguém que não permite que o Espírito Santo domine a sua vida. Alguém que é incapaz de renunciar, de render-se, de se entregar ao Senhor completamente, é alguém que vai continuar sendo escravo do pecado. Vai continuar cedendo às paixões, cedendo às suas concupiscências, mesmo que ele já tenha declarado a sua fé, mesmo que ele tenha confessado, crido no seu coração, ele vai continuar sendo escravo, mas Deus nos dá liberdade. Quando cremos e obedecemos a Ele, Ele nos liberta. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somente quando você escolhe negar a si mesmo pela fé, obedecer a Deus, você conhecerá o poder de Deus. Lembra que eu falei no início que Deus quer manifestar aqui nessa terra o seu reino, seu poder, o seu governo. Ele vai fazer através de quem? Através da igreja, através de mim e de você. Através de pessoas que são confiáveis, que ele olha, eu posso depositar autoridade espiritual sobre a vida dessa pessoa, porque ele não vai escandalizar, ele não vai frustrar, ele não vai retroceder, porque nós não somos dos que retrocedem, tá? Então, como você de fato morre para si na sua vida diária? Em termos simples, isto significa dizer não a pensamentos, atitudes ou ações que você sabe que são da carne. Então, uma coisa para você vencer, para você mortificar a sua carne também é ter consciência do que é certo e do que é errado. E o Espírito Santo pode te dar isso. O Espírito Santo pode te dar esse discernimento para você saber o que é certo e errado. Então vem um pensamento na tua cabeça. Você entendeu que esse pensamento não é proveniente do céu, é uma seta maligna, é um princípio de tentação para te fazer cair. Você precisa imediatamente levar todo pensamento cativo ao Senhor, para que Ele anule esses pensamentos, para que Ele não deixe que esse pensamento se torne uma ação, uma prática. Porque, como já dissemos em outras vezes, começa tudo na sua mente, tá? Em outras ocasiões, será dizer sim a ações ou serviços espirituais que a sua carne naturalmente rejeitaria. Então tem coisas que são desagradáveis para a carne. Por exemplo, você acordar mais cedo para orar é muito desagradável para a carne. Você ficar 20 minutos orando é muito desagradável para a carne. Você passar mais do que 2 horas na igreja cultuando a Deus é muito desagradável para a carne. Você ouvir uma afronta e ficar calado é muito mesmo ruim para a carne. Você ser acusado, maltratado e ainda assim você interceder por uma pessoa que faz isso, a carne não aceita isso. Então, você precisa, ainda que a carne não queira, praticar. Para quê? Para que Jesus se manifeste através da sua vida. Você nega a si mesmo e recebe a vitória confiando na sua morte. É o que eu falei aqui, a cruz é um instrumento para você vencer. Lembre-se dessas 3 coisas, anota aí no seu caderno. Negar a si mesmo, tomar a cruz e perseverar, seguindo ao Senhor. Tá? Jesus já conquistou a vitória, ele está em você. O vencedor está dentro de você.
Mas você precisa escolher morrer para si e deixar que ele reine em sua vida. Romanos 6, 12, 14, embora ele lhe dê força, você só pode fazer a escolha de andar nele a cada momento. Volto a repetir aqui o texto de Gálatas 5,17. Andai no Espírito, e jamais cumprireis as concupiscências da carne. Haverá momentos em que será extremamente doloroso negar-se a si mesmo e tomar a cruz. De fato, sobre a cruz é onde você morre. Repetindo aqui o que eu disse, a cruz é um instrumento. Tem algo que você não consegue negar, tem algo que você não consegue renunciar, leve isso à cruz, porque a cruz é poderosa. Ali o Senhor venceu. Além do mais, é difícil morrer para si, negar-se a si mesmo. Muitas vezes você será tentado a ceder ao clamor do eu. Porém, a vida centrada no eu não pode ser melhorada. Ela tem que ser crucificada com Cristo. Também um grande erro, irmãos, é tentar esconder uma ferida. Quando você tenta esconder, ou seja, camuflar algo que está dentro de você que te afasta de Deus, aquilo vai infeccionando dentro de você. Toda ferida precisa ser exposta ao Senhor, que é o médico dos médicos, para que seja curada. E todo pecado é uma ferida que pode levar qualquer pessoa à morte, à medida que a infecção vai aumentando. Não se desespere. Cristo que habita em você lhe dará total capacidade de morrer para si. E depois de cada morte verdadeira, para o eu haverá uma nova e gloriosa libertação na presença de Deus. Então vale a pena realmente negar-se a si mesmo. Sim, meu caro, vale muito mais do que você imagina. Talvez você não tenha conseguido vencer, ou renunciar, ou se entregar, ou se render ao Senhor completamente, porque você não consegue vislumbrar o que Deus tem nas suas mãos para derramar sobre você, para te dar. Tudo que você está enxergando são as coisas da terra. Você vai a Deus para pedir dinheiro, você vai a Deus para pedir uma família abençoada, você vai a Deus para pedir prosperidade, um carro, uma casa. Você não consegue enxergar as coisas espirituais que Deus tem para te dar. Mas o que acontece se você recuar e recusar-se a tomar a sua cruz completamente? O que acontece se você recusar a negar-se a si mesmo e a obedecer a Cristo? Resumindo, você perde energia e zelo espiritual. Tudo que é espiritual se torna muito pesado e fica difícil resistir à tentação. Tá? Então, não, é um caminho sem volta. O caminho de Cristo é um caminho sem volta. Ou você avança, ou você morre. Não tem retorno. Vamos supor que é uma entrada no deserto. Você já avançou um bom caminho. E ali você só tem uma direção para frente. Para trás, se você recuar, você não tem uma bússola, você vai se perder. Você não consegue marcar o caminho de volta. Você vai se perder. Essa é a realidade. Então qualquer pessoa, e essa é uma experiência muito comum, qualquer pessoa que resolva não caminhar, não seguir, não continuar, não perseverar, é alguém que fatalmente ela vai ser uma pessoa triste, deprimida, sem força, sem energia, incapaz de resistir à menor tentação que seja. Tá? Os resultados de nossas orações e ministérios se tornam limitados e pequenos. Olha só, uma outra coisa de você se negar a entregar-se totalmente, a morrer para si. Tá? Então, a gente vê ministério de pessoas que poderiam ser grandes, não sendo, porque simplesmente não há uma entrega total. Você retorna a viver no seu próprio poder, você vive na sua força. Tá? E maldito o homem que confia no homem. E quando o texto bíblico diz maldito o homem que confia no homem, não é no outro homem. É que confia em si, confia no seu eu como força, né, para produzir salvação para ele.
ao invés de no poder sobrenatural de Cristo. Ou seja, você tem uma bazuca para usar, mas você fica usando um estilingue, simplesmente porque o estilingue representa a força da tua carne. Mas espiritualmente você tem uma bazuca para destruir fortalezas, tá? Em algum ponto importante da sua vida, eles se defrontaram com a cruz e recuaram. Eles cederam, falando sobre essas pessoas que são incapazes de renunciar a si mesmo. Eles cederam à velha natureza e agora o poder de Deus não chega até eles. Eles conhecem muito pouco da vida abundante e do relacionamento pessoal com Jesus prometido de forma tão clara na Escritura. Então a Escritura tem promessas grandiosas, gloriosas para todos nós, mas nós só vamos experimentar se nós estivermos dispostos a renunciar às nossas vontades, renunciar ao nosso eu, renunciar àquilo que nos traz prazer carnal para experimentar coisas que nos traz prazeres espirituais. É isso. A ministração de hoje é essa. Reflita, pense bem. E uma pergunta que fica, né? Volta a fazer essa pergunta. Você é alguém confiável? Olha que Deus está olhando para você agora. E você precisa responder para Deus e para você mesmo. Se você é uma pessoa confiável, capaz de negar a si mesmo, capaz de renunciar ao seu eu, suas vontades, seus prazeres da carne para viver aquilo que Deus tem para derramar sobre você. O reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. Mas ele precisa manifestar. E ele precisa manifestar com poder, com autoridade, com glória, com graça, com unção. E isso só vai acontecer se nós nos entregarmos totalmente ao Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, te damos graças, porque o Senhor nos chamou, nos amou, nos salvou, nos remiu, nos redimiu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor encontrou em nós alguma coisa que às vezes nem nós vimos. O Senhor encontrou valores, virtudes dentro de nós, que mesmo que não estejam sendo manifestadas agora, elas em Ti, Senhor, poderão ser manifestadas. E entendemos, Senhor, que o Senhor tem grandes coisas para fazer em nós e através de nós. Mas enquanto, Senhor, não renunciarmos completamente o nosso eu, a nossa vontade, enquanto nós não sujeitarmos plenamente, totalmente, completamente ao Senhor, o Senhor não pode derramar sobre nós, porque o que o Senhor tem para derramar sobre nós é algo preciosíssimo. E Ele só vai derramar em vasos puros, em vasos limpos. Por isso, Senhor, mostra-nos. A nossa oração nessa noite, Senhor, é que o Senhor nos mostre aquilo que em nós ainda tem poder da velha natureza. As áreas da nossa vida que a velha natureza ainda domina, governa, Senhor. Ó Deus amado, tira de nós os prazeres da nossa carne, aquilo que nos faz voltar a praticar aquilo que o Senhor já tirou de nós. Deus, em nome de Jesus, Deus amado, tudo aquilo que o Senhor rejeita, nós pedimos que nós possamos rejeitar também. Pai querido, nos dê essa graça, nos dê essa capacidade de renunciarmos, de crucificarmos, de levarmos à cruz o nosso eu. Que sejamos capazes, pelo Teu Espírito, Senhor, de negar-nos a nós mesmos, de tomar a nossa cruz e de seguir ao Senhor eternamente. Oramos assim, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém? Você que ficou até agora, obrigado por estar aí. Deus abençoe grandemente sua vida. Que haja um derramar de Deus na sua vida. Que haja aí um poder de Deus, uma unção de Deus, um óleo fresco sendo derramado sobre você, para que você enxergue. Colírio nos seus olhos, colírio nos meus olhos, colírio nos nossos olhos, para enxergarmos aquilo que ainda não entregamos ao Senhor, aquilo que ainda não renunciamos, para viver a vida de Cristo. Deus abençoe grandemente sua vida. Amanhã nos vemos novamente, em nome de Jesus.